Vamos falar um pouquinho dessa grande Babilônia aí. Eu vou mostrar logo depois disso os dois finais dela, né? Mas o primeiro eu tenho que explicar, né, o que é essa grande Babilônia, né? O que ela é. A história da grande Babilônia, ela começa lá em Babel de Nimrod, porque está escrito em Apocalipse 17, se eu não me engano é o 17, que diz que ela é a mãe de todas as abominações da terra. Ela é a mãe. Então, se ela é a mãe, ela tem filhos. Olha, mãe gera filhos. E a Babel de Nimrod, todos os povos que estavam nela se espalharam pela terra. E todos os seus costumes, todas as suas abominações foram espalhados pela terra e gerou filhos. Essa Babel, que era a mãe, gerou filhos. E os filhos se reproduziram, deram mais filhos e filhos e filhos. E aí todas as nações da terra se embriagaram com o cálice da mãe, né? Que as filhas se espalharam e as filhas dão origem à mãe. Então, esse jogo metafórico que Deus usa para falar que ela é a mãe de muitas filhas e que as filhas formam a mãe é muito interessante. E você vê isso na história da humanidade. Essa grande Babilônia, ela começou lá em Nimrod, depois ela precisou esse sistema ter que se reconfigurar, se remontar, e isso veio acontecendo no decorrer da história da humanidade. E aí você vê que essa grande Babilônia, ela sempre esteve dominando sobre a besta, sobre essa besta, que começou com uma cabeça, e depois ela vai terminar lá na 7ª cabeça, que tem 10 chifres. E ela interagiu com cada cabeça dessa, sempre dominando. E sempre trazendo aquilo que era sobre o seu bel prazer. A troca das cabeças da besta, o poderio dos impérios mudando de imperador, mudando de rei. Tudo isso ela estava lá, irmãos. Ela estava lá em cima, orquestrando isso, porque ela estava sobre a besta. Então, esse zoom que eu estou dando aqui agora é para vocês entenderem a interatividade, já transcendendo para o tempo do fim, né? Já trazendo já a questão da 7ª cabeça com os 10 chifres, que é o que a gente está vivendo, né? Da 6ª cabeça para a 7ª cabeça. Né? A 6ª cabeça ela foi Roma, e Roma teve o Império Bizantino, teve todas aquelas histórias lá. Eu sugiro que os irmãos vejam o Projeto Babel, que eu tenho lá no canal. Projeto Babel e a Nova Ordem Mundial, ANON. Vai lá, dá uma assistida lá que eu falo por menor. Inclusive, esses slides são desse estudo. Então, eu quero mostrar, e você vai ver ali sempre a interatividade, né, desse sistema orquestrando a mudança de governo, a mudança de império, a mudança da cabeça da besta. E eu quero focar agora aqui, ó, nesse momento, porque é o que interessa para nós, que é o que a gente está vivendo agora. O que passou, passou. Agora a gente tem que focar na 7ª cabeça da besta, que é o que está se formando, e o 8º império, o 8º rei, que é o império que vai vigorar até o final da última semana de Daniel, que é o império do anticristo, o 8º rei. Então é nisso que a gente tem que focar aqui, porque são os momentos finais dessa grande Babilônia, e são os momentos onde ela, pela última vez, ela vai transitar. Ela vai deixar de estar agora por cima da besta e vai transitar para ficar por baixo da besta e a besta dominando sobre ela. Entende? É como se ela estivesse caindo do cavalo. Só que o que eu quero que vocês entendam aqui agora é trazer o contexto mais precisamente do final do Império Romano para cá, e transitando por esse período, você vai ter as guerras, você vai ter a guerra, vai ter a Primeira Guerra, vai ter a Primeira Revolução Industrial, eu tenho isso aqui também. Você vai vendo lá, ó, isso aí tudo é a transição, Império Turco-Otomano, a gente está falando dali do final do Império Romano para frente, tá? Da 6ª cabeça até formar a 7ª. O processo de formação da 7ª cabeça está aí. Império Turco-Otomano, as duas grandes guerras e as revoluções industriais. Isso tudo com a ONU aparecendo no meio, que a ONU, no nosso entendimento, é a 7ª cabeça da besta, onde aparecerá os 10 chifres, que são os 10 países mais poderosos. Então você vê que aí essas linhas, elas têm uma interseção entre elas, a partir do Império Turco-Otomano, o final do Império Romano e começa dali para frente,
transição da sexta para a sétima cabeça, a montagem da sétima cabeça para ela sair da água, sair dos mares. E a Babilônia, a grande Babilônia, sempre sobre elas. Porque a grande Babilônia é que orquestrou isso aí e fez a sétima cabeça aparecer. Lembra que está sempre intimamente ligado à interatividade da grande Babilônia, que é uma troca das cabeças, como eu falei lá desde o início da nossa live, ela sempre esteve atuando na troca dos impérios. A grande Babilônia sempre esteve lá. A Babilônia sempre esteve ali, comandando isso. E aí você vai ver todo esse mover aí no decorrer das eras, a partir de 1453 até a era atual, onde a gente está vivendo. Famílias de homens judeus, família de homens gentios, poderosíssimos, Rothschild, Rockefeller, os Norton, os Morgan, todos esses homens que comandam a nata da sociedade estão na cabeça. Eles fazem parte desta meretriz, sabe? Eles são grandes homens que estão por sobre países poderosíssimos, orquestrando e dando as cartas. Eles comandam a ONU, a sétima cabeça da besta. E eles são a grande Babilônia. Ele e o legado deles. E todos aqueles que se beneficiam, comercializam, praticam trocas com eles, espalhados sobre a terra. E não só, a gente não pode só olhar também, nesse aspecto, para a parte política, econômica e geográfica. A gente tem que olhar para a parte religiosa também, que esses homens são maçons, esses homens são iluminatis, esses homens, eles são judeus, esses homens, eles praticam as suas religiões jesuítas, todos esses católicos romanos, que fundou e financiou falsas doutrinas e máfia e mortandade. Isso tudo é história, irmãos. Tudo isso está sincronizado nesse sistema de grande Babilônia. A parte religiosa é importante. É importante vocês entenderem que a parte religiosa, e é por isso que Deus manda sair da grande Babilônia, e isso envolve a igreja evangélica de hoje também, irmãos, que tá pervertida, onde tem falsos líderes, falsas líderes, homens que vão para a igreja fazer merchandising da palavra de Deus. Tudo isso vem se formando, isso vem sendo orquestrado. É um sistema de coisas a grande Babilônia. É um sistema que determina a mudança de presidentes. É um sistema que agora está integrado e unificado, né, pseudamente unificado na ONU. A ONU tem vários braços. Tem a Unicef, tem a Unesco, tem a parte religiosa. Tem tudo ali dando as cartas para as nações. Dando a entender que a sétima cabeça, né? Quando a gente olha para a ONU e entende que ela é a sétima cabeça da besta, dando a entender que a sétima cabeça ela já tem vida própria. Mas quem está gerindo tudo isso são esses homens que financiaram a construção da ONU. Então a ONU ela foi construída e financiada por esses caras que estão sobre tudo isso. Por isso a grande Babilônia, que aí a gente olha que é uma mãe de filhos, você começa a entender aonde entra a profecia de Ezequiel falando de Olá e Olibá, falando de Jerusalém, direcionando uma palavra para judeus e falando para o norte, falando para Olá, se referindo aos gentios. Então você vê que é uma fusão de dois povos para formar uma prostituta, assim como forma-se em dois povos a noiva do Cordeiro, uma noiva imaculada é formada por judeus e gentios. Uma grande prostituta é formada por judeus e gentios que são apóstatas, que vão botar a marca, mas que vão se unir hoje, não sem marca, mas já estão unidos para formar essa grande Babilônia. Eles vêm se unindo desde sempre e agora mais ainda para formar essa grande Babilônia.